Bom dia, bom dia. Nosso alimento diário, né? Bem-aventurados o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prospera. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Permaneçamos, Pai, nas tuas águas, junto de ti. Que permaneçamos, Pai, que permaneçamos. Êxodo 5. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: O Deus dos hebreus nos encontrou, portanto, deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das obras? Ide a vossas cargas. E disse também Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vós o fazeis abandonar suas cargas? Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizestem ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham palha para si. E lhes imporei a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos, por isso clamam dizendo: Vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira. Então saíram os exatores do povo e seus oficiais e falaram ao povo, dizendo: Assim diz Faraó: E eu não vos darei palha, ide vós mesmos e tomai, vós palha de onde a achardes, porque nada se diminuirá do vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a colher restolho em lugar de palha. E os exatores os apertavam, dizendo: Acabai vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo estes: Por que não acabastes vossa tarefa, ontem e hoje, fazendo tijolos como antes? Pelo que se foram os oficiais dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: Por que fazei assim com os teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: Fazeis tijolos, e eis que teus servos são açoitados, porém o teu povo tem a culpa. Mas ele disse: Vós sois ociosos, por isso dizeis: Vamos, sacrifiquemos ao Senhor.
E depois agora trabalhai, palha, porém, não se vos dará, contudo dareis a conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia, nada diminuireis de vossos tijolos, da tarefa do dia no seu dia. E encontraram a Moisés e Arão, que estavam defronte deles, quando saíram de Faraó. E disseram-lhe: O Senhor atente sobre vós e julgue isso, porquanto fizeste o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou este povo e de nenhuma maneira livraste o povo. Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir, por mão poderosa os lançará na sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci o meu concerto com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra das suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu concerto. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízo grande. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo da carga dos egípcios. E eu vos levarei à terra a cerca da qual levantei. Levantei a mão que daria a Abraão e a Isaque e a Jacó, e vô-los darei por herança, eu, o Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Entra e fala com Faraó, rei do Egito, que deixa sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não têm me ouvido. Eis que os filhos de Israel não têm me ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? Também eu sou incircunciso de lábios. Todavia o Senhor falou a Moisés e Arão e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Genealogia de Ruben, Simeão e Levi. Estas são as cabeças das casas de seus pais, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Palu, Esrom, Carmi. Estas são as famílias de Ruben. Os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar, Saul, filho de uma cananeia. Estas são as famílias de Simeão. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo suas gerações: Gerson, Coate, Merari. E os anos de vida de Levi foram 130
anos. Os filhos de Gerson, Lebine, Simei, segundo suas famílias. Os filhos de Coate, Amrão, Izar, Hebron, Uziel. E os anos de vida de Coate foram 133. Os filhos de Merari, Mali, Muzi. Estas são as famílias de Levi, segundo suas gerações. Amrão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela gerou-lhe Arão e Moisés. E os anos de vida de Amrão foram 137 anos. E os filhos de Izar, Corá, Nefeg, Zicre. E os filhos de Uziel, Misael, Enzafã, Citri. E Arão tomou por mulher Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela gerou-lhe Anadab, e Abiú, e Eleazar, e Itamar. E os filhos de Corá, Assir, Eucana, Abiasafe. Estas são as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou para si por mulher uma filha de Putiel, e ela gerou-lhe a Finéias. Estas são as cabeças dos pais dos levitas, segundo suas famílias. Estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: Tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo seus exércitos. Estes são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirassem do Egito os filhos de Israel. Estes são Moisés e Arão. E aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés dizendo: Eu sou o Senhor, dize a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu digo a ti. Então disse Moisés perante o Senhor: Eis que eu sou incircunciso de lábios. Como, pois, me ouvirá Faraó? Abençoado seja o dia de hoje. Que essas palavras toquem-nos, sejam alimento para nós, sejam correção, sejam clareza, sejam sabedoria. Que essas palavras, que esses versículos sejam ouvidos pelo nosso coração, para que elas façam a obra, que elas façam aquilo que o Pai deseja que elas realizem na vida de cada um de nós. Que em verdade só Deus, que é o nosso Pai, sabe o que precisamos, sabe os lugares que precisam ser tocados, e que todas as resistências, os medos, os julgamentos que possam existir de nossa parte sejam quebrados, sejam desfeitos, para que essas palavras toquem naqueles lugares de nós que precisam ser trocados, que a gente possa ouvir a voz de Deus, que a gente possa ouvir a voz do nosso Pai. Amém. Abençoado dia.